Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos na nossa 8ª aula de língua portuguesa juntos, neste primeiro bimestre ainda de conteúdos remotos, de ensino remoto. Nessa aula nós vamos conversar sobre 3 assuntos diferentes. Nessa aula nós vamos falar sobre 3 assuntos diferentes. Vamos falar sobre a finalidade de um texto, sobre o humor de uma tirinha e vamos também interpretar uma tirinha juntos. Vamos começar? Então, primeiro vamos falar da finalidade de um texto. O que você lembra quando você ouve a palavra finalidade? Qual é a finalidade de algo? Finalidade de um texto é para que aquele texto serve. Qual é o objetivo desse texto? Então, a finalidade de um texto é tentar entender aquilo que o texto pretende, qual é o seu objetivo. E aí, falando de objetivo do texto, eu quero conversar com você sobre textos que nós já estudamos nas últimas aulas e alguns outros textos que a gente ainda não estudou, mas vamos estudar juntos. Eu quero começar, por exemplo, lembrando você qual é a finalidade de uma notícia. Para que serve uma notícia? Bom, uma notícia serve para informar sobre um fato. Então, se você estiver lendo uma notícia sobre um acidente de carro que aconteceu ontem na cidade, qual é a finalidade dessa notícia? Informar sobre um acidente de carro que aconteceu ontem na cidade. Essa é a finalidade dessa notícia. Se você estiver lendo uma reportagem, provavelmente essa reportagem vai aprofundar um certo fato ou vai emitir a opinião do repórter ou de um especialista que ele apresentar sobre um determinado assunto. Já se você estiver lendo uma fábula, lembra que nós estudamos a fábula? A fábula ela vai apresentar um ensinamento a partir de uma história. Então, se você estiver lendo a fábula da Raposa e das Uvas, a partir da história da Raposa e das Uvas, você vai aprender algo sobre a vida. Então, toda fábula tem como finalidade apresentar um ensinamento a partir de uma história. Se você estiver lendo um cartaz, a função, a finalidade de um cartaz é informar sobre um determinado assunto. Você pode estar lendo um cartaz sobre a campanha de vacinação contra o coronavírus, e aí o assunto desse cartaz será a informações sobre o processo de vacinação contra o coronavírus na cidade. Você também pode estar lendo uma sinopse. O que é uma sinopse? A finalidade da sinopse é resumir a história de um filme ou de um livro, é explicar de forma resumida a história de um filme ou de um livro. Você também pode estar lendo um texto do gênero textual livro didático. O que é um livro didático? A finalidade de um livro didático é apresentar informações ou explicações ou atividades sobre um assunto. Que assunto? Assunto que deve ser aprendido em um determinado ano escolar. Você pode estar lendo um livro didático do 5º ano. E qual é a finalidade deste livro didático? Apresentar informações, explicações ou atividades do 5º ano. Espero então que você tenha conseguido entender o que é a finalidade de um texto, para que aquele texto serve, qual é o objetivo dele. Falamos da finalidade de um texto, vamos agora descobrir o humor de algumas tirinhas. Descobrir o humor de uma tirinha é uma coisa que não é tão fácil, apesar de a maioria das tirinhas que você possa ler são tirinhas engraçadas, tem algumas que você pode ler e não achar tanta graça. Então, o humor de uma tirinha é identificar o motivo pelo qual uma tirinha é engraçada. Então, se eu perguntar para você qual é o humor dessa tirinha que está aparecendo aí, eu vou te perguntar por que essa tirinha é engraçada. Então, uma tirinha podem ter vários motivos de graça, não um só. Mas você tem que tomar cuidado para não achar engraçado algo que na verdade não está sendo mostrado na tirinha. Então vamos lá, vamos ler juntos esta primeira tirinha que está aparecendo aí. Combate ao vírus. E aí a primeira personagem fala: por causa da pandemia, muitas pessoas perderam o emprego. E ela está aí em frente a uma tenda que
está divulgando um produto que chama Aleleque. E esse Aleleque corta até o calor. Aí pula para o próximo personagem que fala assim: com a gente não foi diferente. E esse personagem vende sorvetes e picolés e também conserta geladeiras. E o próximo personagem falou o seguinte: tivemos de ser criativos nos negócios. Esse personagem ele vende espetinhos de escorpião. E aí a última personagem fala o seguinte: ainda bem que estávamos preparados para essa fatalidade. E ela aponta para algo que está no rosto dela e ao lado do rosto aparece a palavra máscara. E aí eu pergunto para você, qual é a graça dessa tirinha? O que mostra o humor desta tirinha? Bom, tem dois motivos principais. Primeiro, a palavra Kombat, de Mortal Kombat. Não sei se você já conhece esse jogo, já ouviu falar desse jogo, que também virou um filme. É um jogo basicamente onde os personagens lutam entre si e o que vencer primeiro a luta, vence o jogo. Mortal Kombat é o nome de um jogo, mas ele foi usado aí como sinônimo de uma outra palavra, a palavra combate, né? Então aqui era para ter escrito a palavra combate, mas ele trocou por combat. Isso pode deixar a tirinha engraçada, porque foi usada uma outra palavra no lugar de outra. O que mais pode deixar a tirinha engraçada? O fato dos personagens estarem preparados para o coronavírus. Por que eles estavam preparados? Porque, na verdade, eles sempre usaram máscara. Então, esses são os dois motivos de humor dessa tirinha. A troca da palavra combate pela palavra combat, de Mortal Kombat, e o fato dos personagens sempre usarem máscara e, por isso, estarem preparados para a pandemia de coronavírus. Conseguiu identificar o motivo da graça dessa tirinha? Vamos ver uma outra tirinha que é engraçada também, para que você consiga identificar o humor dela junto comigo? Olha a próxima tirinha. Está escrito assento espacial. E aí mostram 5 figuras e embaixo está escrito o seguinte: uso preferencial para idosos, gestantes, pessoas com deficiência, pessoas com criança de colo e alienígenas. Sim, isso mesmo, alienígenas. Afinal de contas, eles são de muito longe. Então aí a tirinha é engraçada. E por que a tirinha é engraçada? Bom, a tirinha é engraçada porque apresenta um tipo de cartaz, um tipo de aviso que nós conseguimos identificar nos ônibus, por exemplo, mas essa tirinha está diferente. Ela está apresentando aí a palavra espacial no lugar de especial. Então, o primeiro motivo de graça da tirinha é a troca da palavra especial pela palavra espacial. E o segundo motivo pelo qual essa tirinha é engraçada é porque apresenta a figura de um alienígena e fala que os alienígenas vieram de muito longe. Por isso, eles também merecem um assento espacial, na verdade, né? Muito bem. Falamos do humor dessas duas tirinhas. Agora vamos interpretar juntos uma tirinha e você vai ver que a interpretação dessa tirinha vai exigir que você pense sobre o que está sendo tratado, qual é o assunto dessa tirinha. Vamos lá, vamos interpretar essa tirinha. O que é interpretar uma tirinha? É encontrar palavras ou expressões ou figuras importantes que nos ajudam a entender a tirinha. E aí, para a gente começar a estudar essa tirinha, primeiro nós precisamos ler com atenção o assunto dessa tirinha. Para isso, precisamos ler a tirinha. Vamos ler com atenção? Olha só. Estou pronto. Sobe aí. Só falta pôr o casaco. Pode sair, pessoal. Tá tudo bem. Então, observe com atenção essa tirinha. Veja quem são os personagens, as cores que estão sendo usadas, quais são as ações que são apresentadas nessa tirinha. Observe com atenção. E aí, depois que você observou com atenção a tirinha, eu tenho 3 perguntas para fazer para você. A primeira é: quem são os personagens dessa tirinha? Quem são esses seres que falam na história? Bom, você
pensando no contexto da tirinha, o que esse personagem está anunciando aqui? Que as pessoas podem sair. E por que será que as pessoas estariam presas em casa? O que está acontecendo hoje em dia que está nos deixando presos em casa? Provavelmente você deve ter pensado na pandemia de coronavírus. E aí, quem são esses personagens que estão pedindo para a gente sair de casa? São exatamente os vírus, os coronavírus. Então a resposta da primeira pergunta, quem são os personagens? São vírus, são os coronavírus. Vamos ver a segunda pergunta. Por que os personagens querem que as pessoas saiam? Por que os vírus poderiam querer que a gente saísse de casa? Para fazer o que com a gente? Para infectar a gente, para invadir o nosso corpo. Então, os vírus querem que a gente saia de casa para que eles possam nos contaminar, para contaminar as pessoas. Vamos interpretar juntos a terceira pergunta? Os personagens estão disfarçados do quê? E aí, você pode descobrir também que os personagens eles estão se unindo, colocando um chapéu, o casaco, eles têm também 2 mãozinhas e 2 pés. Esses personagens juntos se parecem com quem? Se parecem com um ser humano. Então eles se disfarçaram de ser humano, eles subiram um em cima do outro para parecer do tamanho de um ser humano e poder avisar as pessoas que elas devem sair de casa, porque os vírus querem exatamente que a gente circule, que a gente aglomere, para que eles possam nos contaminar. E aí, você achou fácil interpretar essa tirinha junto comigo? Essa tirinha foi fácil de interpretar? Perceba que você teve que prestar atenção no que os personagens estão falando, nas palavras que foram usadas e também nos desenhos e na ação dos desenhos que acontecem nessa tirinha. Lembra o que é uma tirinha mesmo? A tirinha é uma história em quadrinhos menor. Espero que essa aula tenha te ajudado a resolver com mais facilidade a atividade de hoje. E se você tiver alguma dúvida, você sabe que você pode me perguntar. Não esqueça que nós estamos juntos e nos vemos na próxima aula de língua portuguesa. Até lá!